Voltamos então para o nosso último bloco da nossa Lei 10.098, gente. Falamos então do processo administrativo disciplinar em espécie. Ele é o processo mais complexo, tá? Então, ele é um instrumento utilizado pelo Estado para apurar a responsabilidade de um servidor por uma irregularidade ou infração, certo? Ou que tenha relação direta com o exercício do cargo que se encontra efetivamente investido. Ele não tem um cara sindicante, ele tem uma comissão sindicante. Tá? Essa comissão é composta por 3 servidores estáveis, com formação superior, sendo pelo menos um em direito, para poder tocar esse processo. São designados pela autoridade competente, que vai indicar entre eles o seu presidente. Não devem ter hierarquia inferior ao cara que está sendo indiciado, sempre igual ou superior, e também não podem estar ligados a ele por nenhum tipo de vínculo de subordinação, certo? Vai ser escolhido pelo presidente também um secretário. Ok? Show. A comissão vai exercer suas atividades com independência e imparcialidade. E com sigilo, porque eu estou investigando uma situação funcional de um servidor. Se der errado essa investigação, se não der em nada, eu tenho que proteger esse cara. Então o processo ele corre sempre em sigilo absoluto. Tá? As reuniões vão ter caráter também reservado para proteção também do servidor e sua imagem, certo? E o servidor pode fazer parte simultaneamente de mais de uma comissão. Então o cara pode estar em 2 ou 3 comissões, por exemplo. Isso não impede uma coisa da outra. Certo? A ausência sem motivo justificado por mais de 2 sessões ou qualquer dos membros da comissão secretário vai determinar a substituição desse membro. Tá? Prazo para conclusão do PAD, gente. 60 dias no máximo da publicação, admitida uma prorrogação por igual período, quando as circunstâncias exigirem. Então, 60 mais 60. Tá? Então, as fases do processo administrativo são 3. A instauração, que é o ato que vai constituir a comissão, o processo propriamente dito, que vai ter instrução, defesa e relatório, e o julgamento. Tá? Essa parte aqui é conduzida pela comissão, a instrução, defesa e relatório. Tá? E aí vai para a autoridade fazer o julgamento com base no relatório. O processo vai ser instaurado pela autoridade, então, dentro de 5 dias úteis da comissão formada. Vai figurar sempre nos autos do processo a folha de antecedentes do cara. Tá? Então, posso ter arguição de suspeição, de impedimento, também tudo isso vai se analisar no processo, ou seja, se o cara é parente de alguém ou é inimigo de alguém, não pode estar na comissão, tá, gente? Não pode ter ninguém que não seja totalmente imparcial. Nulidade do processo. O que gera nulidade no processo, gente? As absolutas, tá? Determinação da instauração por uma autoridade incompetente, falta de citação ou notificação, qualquer restrição de defesa, porque ele tem direito à ampla defesa, certo? Então anota ali, ó, ampla defesa. Isso é evidente, tá, gente? É obrigatório ter no processo, senão ele será nulo. Recusa injustificada de promover a realização de perícias ou outras diligências. Atos da comissão praticados por apenas um de seus membros. Gente, eu tenho uma comissão com 3 caras porque eu preciso da comissão. Não adianta eu ter uma comissão se é só um cara que está atuando no processo. Tá? Vai gerar nulidade. Acréscimos depois de elaborado o relatório da comissão e rasuras e emendas não ressalvadas em parte substancial. Tudo isso gera nulidade absoluta. O que é uma nulidade absoluta? Anula o processo todo e não tem relevância. Certo? Mas algumas nulidades, elas são o que a gente chama de nulidades relativas, as processuais. Elas não constituem vícios substanciais insanáveis, gente. Então são coisas que eu consigo resolver, por assim dizer. Tá? Então, ela pode ser arguida antes ou depois da formação da culpa, fundando-se a arguição em texto legal. Por exemplo, a citação ela não foi feita de forma adequada, ou, por exemplo, tem um prazo da citação para audiência, tá? De 3 dias pelo processo administrativo. Só que a citação foi feita no mesmo dia da audiência. Só que o cara compareceu na audiência igual. Então, está resolvido. Não é um problema que eu vou ter que anular o processo todo. Certo? Então, é uma irregularidade? É uma irregularidade. Eu deveria ter citado o cara antes, por exemplo. Não deu? Ok. Se o cara não comparecer, a gente marca outra vez. Agora, se ele comparecer igual, está resolvido. Certo? Inquérito administrativo, gente. O inquérito ele vai obedecer sempre o contraditório e a ampla defesa, tá? Isso aqui é lá do nosso artigo 5º da Constituição, lá no inciso 55. Então, o que significa isso? Que eu permito que o cara produza todas as provas produzidas em direito, todas as provas que ele quiser produzir que forem relevantes. Então, as provas podem ser produzidas de ofício pela autoridade da comissão, pelo próprio denunciante ou pelo acusado, e a requerimento da parte para isso. Certo? Quando o inquérito for precedido de uma sindicância, gente, o relatório da sindicância vai estar instruindo o processo como parte. Por quê? Porque eu vou aproveitar muita coisa da sindicância.
Não tem por que eu ficar repetindo atos que já foram feitos, tá? Se puder aproveitar alguma coisa, melhor. Certo? Se a sindicância concluir que a infração foi capturada como ilícito penal, gente, a autoridade, além de prosseguir com o processo, ela vai ter que encaminhar isso para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa, então, promover a ação penal, se for o caso também. Ok? Na fase de inquérito, a comissão vai promover a tomada de depoimentos, acariações, investigações, vai se coletar as provas, vai se fazer perícias, vai se designar os peritos, tá? De acordo com a especialidade de cada um deles. Para exame de laboratório, eu vou encaminhar também os estabelecimentos particulares, quando não tiver os oficiais para fazer. Então, eu vou fazer todas as provas que eu precisar produzir para o processo. Tá? O servidor ele vai ter sempre o direito de acompanhar o processo. Isso faz parte do contraditório da ampla defesa. Tá? E eu só vou admitir a intervenção de um procurador no processo após a apresentação do respectivo mandato. Ou seja, para o cara ser procurador, advogado de alguém no processo, tem que ter uma procuração, gente. Tá? É meio óbvio isso, mas ele só vai poder atuar num processo se ele tiver procuração. Tá? O presidente ele pode denegar pedidos considerados impertinentes. Tá? Por exemplo, provas protelatórias que não têm interesse para esclarecer. Quero ouvir uma testemunha, mas ela nem estava no fato, não presenciou nada. Mas testemunha do quê? Tá? Ou eu tenho um documento que prova uma propriedade de um veículo, por exemplo. Eu vou trazer uma testemunha para dizer que o veículo não era dele. Não tem sentido, tá, gente? Então, quando não tiver outras circunstâncias já de prova, por exemplo, quando não tiver outras circunstâncias que já provem o fato, por exemplo, eu não tenho por que ficar produzindo provas repetidas, tá? Então também pode ser indeferido. Atos e termos processuais, gente. O presidente vai autuar a portaria, designar dia, hora e local para audiência inicial, vai citar o indiciado, e na hipótese da comissão entender que os elementos do processo são insuficientes, ela vai poder ouvir previamente a vítima ou o denunciante. Tá? Feita a citação e não comparecer no indiciado, o processo segue a revelia. O que é isso? Segue igual sem ele. Eu vou nomear um defensor para substituir esse cara e o defensor vai defender ele durante o processo. Não vai ter afronta para a defesa, porque o cara vai sempre estar no fluxo. Citação. Antecedência mínima de 5 dias para audiência. Mas é aquela unidade que eu falei para vocês. Se não citar dentro de 5 dias e o cara comparecer igual, está resolvido o problema. Vai ter que conter dia e hora e local, qualificação e tipificação da infração que está sendo imputada. Por quê? Porque na hora da citação, ele vai tomar ciência do processo. E ele tem que saber por que ele está sendo processado. Tá? Forma. Pessoalmente ou via postal, dependendo do caso. Ok? Depois do interrogatório, que é essa audiência inicial, ele vai ter então 5 dias para requerer diligências, produzir provas e arrolar testemunhas. Quantas testemunhas? No máximo 8. Tem que lembrar isso? Tem. Se as testemunhas não forem encontradas 3 dias úteis antes da audiência, e ele não indicar outras para substituir, vai se prosseguir com as que tem no processo. Tá? Se tiver mais de um indiciado, cada um deles vai ser ouvido de forma separada, para um depoimento de outro não prejudicar um do outro. Certo? As testemunhas vão ser ouvidas. Se a testemunha for servidora, eu vou notificar a chefia dela que ela vai ser ouvida. Certo? E um detalhe importante, vai ser assegurado o transporte e diária para um servidor prestar depoimento, gente. Então, se o servidor trabalha em Pelotas, por exemplo, e ele vai ser ouvido em Porto Alegre, ele vai receber diária e transporte para vir até aqui, porque é de interesse público isso, não é interesse dele. Certo? Ultimada a instrução do processo, o indiciado então vai poder ter um prazo de 10 dias para a defesa. Então, encerrei a instrução, o cara vai ter 10 dias para a defesa. Se tiver 2 ou mais, vai ser um prazo comum de 20 dias e não 10. Esse prazo ele pode ser suprimido, gente, dependendo da circunstância, quando for desnecessária. Tá? Quando que vai ser desnecessária a defesa, professor? Quando o cara for absolvido de plano, tá, gente? Então, se o cara for absolver no relatório, não tem por que seguir com a defesa, certo? Então, já encerra o processo, já absolve e arquiva. Ok? Por quê? Porque nesse caso não vai ter violação da ampla defesa. Agora, se eu quero condenar esse cara, aplicar uma punição nele, eu tenho que respeitar o prazo de defesa. Certo? Passou a defesa, a comissão apresenta dentro de 10 dias o relatório. Certo? Relatório tem que ser conclusivo. Ou é inocente ou é culpado. Tá? Não pode ficar em cima do muro, ele tem que resolver. Certo? O relatório vai ser encaminhado para a autoridade vai decidir dentro de 30 dias. Apresentado o relatório, a comissão tem que ficar à disposição. Certo? Se não for da autoridade do cara, lá da alçada do cara decidir a penalidade, por exemplo, a comissão entendeu que é caso de uma suspensão de 60 dias. Quem que pode aplicar a suspensão de 60 dias? Só o governador. Tá, o cara recebeu. Tá, mas eu não posso aplicar isso aqui, tem que ser o governador. Quem é que vai fazer? Ele vai mandar para quem competiu, ou seja, ele vai encaminhar o processo para o governador no prazo para julgamento. Neste caso, o prazo para julgamento pelo governador vai ser de 20 dias. Certo? Vai ser publicado no prazo de 8 dias,
da decisão, vai expedir os atos decorrentes do julgamento e determinar as providências para execução. Se o processo não for encaminhado para a autoridade competente no prazo de 30 dias ou não for julgado em 20, o indiciado pode reassumir o serviço normalmente e aguardar o julgamento. Então, para simplificar, porque é muita informação para vocês, eu sei disso, eu não sou louco, então eu simplifiquei para vocês num quadrinho aqui no fluxograma. Então a gente vai ter lá, inicia o processo em 5 dias da designação dos membros, citação do acusado pessoal por via postal, interrogatório, 5 dias para produzir diligências e rolar testemunhas, até 8. As testemunhas vão ser ouvidas, assim como os indiciados. Defesa escrita no prazo de 10 dias ou 20 dias, se for mais de um acusado. Comissão apresenta o relatório em 10 dias, julgamento em 30 dias. Se a autoridade não for suficiente para isso, ela encaminha para a autoridade correta, que vai decidir em 20 dias. Tá? Publicação no prazo de 8 dias da decisão, que vai determinar os próximos trâmites com relação à aplicação. Tá? Nós temos ainda um inquérito administrativo, um processo administrativo específico para abandono e ausência. Nesse caso aqui, é dever do chefe imediato, gente, conhecer os motivos que levaram o servidor a faltar. Não é simplesmente vou desligar o cara porque faltou e pronto, porque as faltas têm que ser não justificadas, gente. Ou 30 consecutivas e 60 intercaladas. Então o chefe tem que buscar a informação para saber por que o cara está faltando. Certo? Neste caso, vai ser verificado nessa sindicância, enfim, para avaliar com relação a esse resultado. Se for provada a existência de força maior, coação ilegal ou circunstância ligada ao estado físico ou psíquico, eu não posso desligar o cara. Tá? Então eu não caracterizo o abandono ou a ausência. Então eu preciso do processo justamente para apurar isso. Se a proposta for de demissão, se confirmar a demissão nesse caso, o servidor vai ter 5 dias para apresentar a defesa. Tá? Para a aferição das faltas, as horas serão convertidas em dias quando o servidor for sujeito ao regime de plantões. Esse é o ponto importante. Tá? Facultado ao indiciado, então, por abandono de cargo ou ausência, no decurso do processo, requerer sua exoneração. Tá? Então ele pode, no decorrer do processo, para não tomar uma demissão, poder pedir sua exoneração, que daí não fica tão feio na sua ficha do poder público. Revisão do processo, gente. Como que funciona a revisão? Revisão é depois que encerrou e eu quero rever. Tá? Só posso fazer isso uma vez a qualquer tempo. Tá? Não tem prazo, mas eu só posso fazer isso uma vez. Quando que vai acontecer isso? Eu preciso de provas novas. Certo? Então, para isso eu preciso de provas novas, novas circunstâncias que podem justificar a revisão desse processo. Esse pedido não tem efeito suspensivo, porque não vai parar nada, e ele não permite a agravação da pena. Ele só pode valer em favor do autor, nunca contra. Certo? E em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa pode pedir a revisão em nome dele, para limpar a ficha ou para pedir algum reembolso de valor que ele deveria ter recebido. Certo? O ônus da prova, gente, na revisão, é sempre do requerente. É o contrário. No processo para a hora de condenar alguém ou de aplicar uma punição, a prova é de quem está acusando. Aqui é o contrário. Já que ele está pedindo a revisão, é ele que tem que provar que teve algum problema no processo original. Certo? A comissão que vai analisar tem 60 dias de prazo para concluir os trabalhos e o julgamento vai ser da mesma autoridade que aplicou a penalidade. A comissão faz o relatório em 60 dias, manda para a autoridade em 20 dias vai decidir. Se for procedente, cancela a penalidade aplicada, devolve dinheiro se foi suspensão, por exemplo, ou se foi uma demissão indevida, e assim por diante. Certo? Se for negada, encerra aí e a gente mata resolvida a cobra. Certo? Previdência e assistência ao servidor, gente. Tá? Esquece o processo agora, vamos para a parte de previdência. Quais são os benefícios previdenciários que o nosso servidor do Estado tem? Abono familiar, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante e paternidade, licença por acidente de serviço, aposentadoria, auxílio funeral e o auxílio reclusão. Vários de vocês devem conhecer alguns desses benefícios, ou quase todos, pelo menos. Certo? Mas a gente vai abordar cada um deles de forma individualizada. Certo? Vamos ver então cada um deles de forma individualizada. Aí. Previdência e assistência do servidor, gente. O Estado vai ter um órgão ou entidade de previdência, que no nosso caso é o IP. Certo? Nós temos o IP Previdência e o IP Saúde. Tá? Hoje são duas autarquias separadas, mas já foram juntas. Já foi uma vez um só. Vai ser devido ainda auxílio transporte para necessidade de deslocamento do servidor para o trabalho e vice-versa. O Estado vai conceder auxílio refeição, na forma da lei. A lei vai regulamentar o atendimento gratuito de filhos de servidores, tá? Em creches e pré-escolas. O cônjuge ou dependente de servidor falecido, tá? Em consequência de acidente de serviço, agressão não provocada, ou no exercício das atribuições, uma complementação de pensão.
Tá? Que somada normal vai perfazer a totalidade da remuneração do cara se já não tiver feito. E todo servidor abrangido por essa lei tem que obrigatoriamente ser contribuinte do IP, tanto do IP Previdência quanto do IP Saúde. Lembra, quando essa nossa lei foi promulgada, o IP era um órgão único, era só o IPERPS, certo? Hoje a gente tem a divisão dos dois como duas autarquias à parte. Auxílio funeral, gente, a importância devido à família do servidor que faleceu. Qual é o valor? 1 mês de remuneração ou provento que ele receberia na data do óbito, certo? Equivalente ao montante das despesas realizadas, respeitado o limite de 1 mês quando for promovido por terceiros. Então vamos lá, vamos devagar. Como é que funciona o auxílio funeral, gente? Tá? Como regra, eu pago ele para a família. Se eu for pagar para a família, o valor é um salário do cara, uma remuneração. Só que tem vezes que o cara não tem família, e aí é um terceiro que vai pagar o funeral do cara. Quando um terceiro pagar, o Estado vai ressarcir. Só que ele vai ressarcir só o que o cara gastou. E tem um limite. O limite é a remuneração do cara. Então, se o cara ganhava, sei lá, 5 mil e ele gastou 6 mil no funeral, ele vai ser reembolsado de 5. Se ele gastou 3, ele ganha 3. Se gastou 4, ganha 4. Se gastou 5, ganha 5. Vai ser o limite dele. Certo? O processo vai ter rito sumário e vai se concluir em 48 horas da prova do óbito. Justamente porque precisa, né, gente? As pessoas vão comprovar as despesas, enfim. Então, é uma necessidade mais séria que as pessoas precisam para ter dinheiro para isso. Auxílio reclusão, o auxílio mais polêmico da história da humanidade, gente. É o auxílio do preso, tá? Mas o auxílio reclusão não é para preso, então tenta não entender com essa ideia preconceituosa na tua cabeça. O auxílio reclusão não serve para os presos, ele serve para os dependentes dos presos. Para a esposa, para os filhos que são dependentes do cara. Tu imagina, o cara é servidor, não é porque ele fez alguma coisa errada que a família tem que pagar. Quem paga é ele vai ser preso, ele que responda, certo? Mas a família dele não pode ficar desamparada. Então o auxílio reclusão ele vem com esse intuito. Então ele serve para os dependentes do servidor que for detento ou recluso. Quanto tempo? Enquanto o cara estiver preso. Valor, uma quantia mensal equivalente à metade da pensão por morte, tá? Limitada ao máximo estabelecido no regime geral de previdência social. Então, o que ele ganha é metade do que ele receberia se fosse uma pensão por morte. Marco inicial, a partir do dia que ele for preso. Tá? O auxílio reclusão, gente, ele é rateado em todas as cotas quanto os dependentes. Então, se o cara tem 10 filhos, vai ser uma cota para cada filho. Se ele for casado, tem mais a cota da esposa ainda. Tá? E se o preso fugir, professor, o que acontece? O benefício vai ser restabelecido a partir da data de recaptura. Então, se ele fugir, cessa o pagamento. E aí vai voltar a receber quando ele for recapturado. Certo? Show! Contratação temporária e excepcional em interesse público, gente. Qual é a finalidade? Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Quais são essas necessidades temporárias? Combater surtos epidêmicos. Por exemplo, pandemia do coronavírus, gente. É um surto temporário. Tá? Espero eu que seja temporário, né? Então o Estado, por exemplo, ele pode fazer contratações temporárias de técnicos de enfermagem para aplicar vacina. Pode. Certo? Atender situações de calamidade pública. Por exemplo, uma enchente, pode contratar mais servidores para auxiliar. Atender outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei também. Tá? Então isso é a nossa contratação temporária de excepcional interesse público. Para finalizar a nossa leizinha, gente, algumas disposições gerais interessantes para a gente lembrar. Primeiro, os prazos, tá? Os prazos são contados sempre em dias corridos. Então, como regra, são dias corridos. Qual é a exceção? Quando a lei disser que são dias úteis. Aí eu vou ter como exceção. A minha regra são dias corridos. Sempre vou excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento. Ficando prorrogado para o próximo dia útil, vencimento em dia que não tem expediente. Então, vamos achar um espacinho aqui para eu contar para vocês. Ó. Vamos lá. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça. Vamos montar nosso calendáriozinho. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá, eu tenho prazo de 5 dias que começou na minha quarta-feira. Tá? Fui publicado na quarta-feira, minha intimação, prazo de 5 dias. Eu conto o dia do começo? Não! Então a quarta-feira não conta. Começo a contar na quinta-feira. Meu primeiro dia é na quinta-feira. Segundo dia, sexta-feira. Terceiro dia, sábado. Quarto dia, domingo. Quinto dia, segunda-feira. Fechou aqui meu prazo. Certo? Se o prazo começar na terça, foi publicado na terça. Tá? Aqui foi minha publicação.
Começo na quarta é o primeiro dia, quinta é o segundo, sexta o terceiro, sábado o quarto, domingo o quinto. E pode cair domingo? Não. Prorrogo para o dia útil seguinte, que é segunda-feira. E se segunda for feriado? Prorrogo para terça-feira. Até o próximo dia útil. Tá? É assim que a gente conta prazo na nossa lei. Por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, o servidor não pode ser privado de qualquer dos seus direitos. Por exemplo, tem uma religião que não trabalha sábado. O servidor não pode ser convocado para trabalhar sábado. Tá? Ele tem o direito dele à religião. Vedado às chefias manterem sob suas ordens cônjuges, parentes até o segundo grau, a questão de nepotismo, gente, que a gente já falou que também é proibido. Considera-se família do servidor, além do cônjuge e dos filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas. Tá? Então, gente, para fins da nossa lei, todo mundo que vive às expensas do servidor é considerado família. Tá? E detalhe, equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável. Então, veja, para fins da nossa lei do Estatuto dos Servidores, o companheiro ou companheira que tem união estável é igual a casamento. Vai ter os mesmos direitos. Licença casamento é licença para união estável, tudo é igual. Então, equipara-se a cônjuge, a companheira e companheiro com união estável. Show? Beleza. E para a gente fechar com chave de ouro, para quem que eu aplico a nossa lei, gente, tá? Todo mundo que é submetido à nossa lei é quem? Os servidores públicos, servidores estatutários, da administração direta, das autarquias, das fundações de direito público, inclusive interinos e extranumerários, e os servidores estabilizados vinculados à CLT. Tá? Vou aplicar nesse caso os servidores antigos, tá? Que passaram por regra de transição. Devem manifestar formalmente no prazo de 90 dias depois da promulgação da lei a opção de não integrarem o regime jurídico estabelecido aqui. Então, antes de termos a nossa lei do Estatuto dos Servidores, nós tínhamos essa divisão. E aí, na época, se pôde escolher. Mas isso aqui, para nós, não é relevante para fins de prova, tá? Isso aqui foi uma coisa relevante só na época que a lei foi promulgada, lá em 94, que hoje não serve mais. Hoje a gente tem que entender o quê? Serve para a administração direta, ou seja, para o governo, tanto do Estado quanto em relação dos municípios, se não tiver estatuto próprio, autarquias e fundações de direito público. Exemplos de autarquias no Estado. O IP. Funcionários do IP são regidos, então, pela lei de 098. Certo, gente? E conseguimos bater a nossa super lei gigantesca e super complexa, mas a gente conseguiu esmiuçar ela e resolver de uma forma bem simples, tá certo? Agradeço a vocês por terem me acompanhado durante toda essa longa aula. Eu sei que foi exaustivo, que é muita informação, mas eu tentei ser o mais objetivo com vocês possível. Mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês, tanto pelo meu Instagram, podem me chamar lá, tirar qualquer dúvida, eu vou estar à disposição, ou pelo meu e-mail. Tá certo, gente? Grande beijo no coração e até a próxima. Falou!